A Irmandade, que originalmente chama-se The Order, é um filme de ação americano lançado em 2001, dirigido por Sheldon Left e escrito por Jean-Claude Van Damme, que também estrelou o filme. O filme foi lançado diretamente em DVD nos Estados Unidos em 12 de março de 2002. A Irmandade é o segundo filme lançado em 2001, estrelado por Jean-Claude Van Damme, e marca sua quinta parceria com o cineasta Sheldon Left, que co-roteirizou os filmes O Grande Dragão Branco, O Legionário e dirigiu e co-roteirizou Leão Branco, O Lutador Sem Lei e Duplo Impacto. Com a Irmandade, pode-se dizer muito tranquilamente que a dupla Left-Van Damme é uma das melhores da carreira do ator e lutador belga Jean-Claude Van Damme. Isso mesmo, sem contar com A Força de Proteção, filme lançado em 2006, que é, até o momento, o último filme dos dois juntos. Considerando que os pontos altos da carreira do Van Damme são normalmente considerados como restritos aos anos 90, quando o século 21 começou, ele já vinha sofrendo bastante para encontrar papéis e orçamentos decentes, isso sem contar com distribuição cinematográfica em mercados relevantes como americano. A Irmandade, portanto, apesar de contar com uma boa e surpreendentemente ambiciosa premissa, teve orçamento de apenas 12 milhões de dólares, muito aquém do que se precisava, como fica evidente, além de a fita ter sido enterrada no mercado chamado direto em home video, mesmo que em alguns países ele tenha chegado aos cinemas. Em linhas gerais, o longa é uma versão de baixo orçamento de Indiana Jones e a Última Cruzada. Com filmagens em locação em Tel Aviv, Israel, e participação especial de ninguém menos do que Charlton Heston, interpretando Walter Finley, o professor de arqueologia que recepciona Rudy Keffmeyer, que é interpretado pelo Van Damme. Que procura Oscar, que é interpretada por Vernon Dubicheff, seu pai desaparecido e também arqueólogo, mas Rudy não é Indiana Jones, mas sim um ladrão de relíquias, bom vivante, que começa o filme furtando um cobiçado ovo Fabergé da máfia russa. Ao chegar em Tel Aviv, ele passa a ser alvo da polícia local, enquanto investiga uma seita religiosa fundada por Charles Lee Myland, que é interpretado também pelo Van Damme, no interessante prólogo que começa no ano de 1099. Um cavaleiro europeu que vê a luz durante a Primeira Cruzada. O que segue daí é o padrão de um filme de aventura do gênero, com a bela tenente Dayla Barr, que é interpretada pela Sofia Milos, hesitante ajudante do Rudy, a investigar a igreja fundada por Lee Vyland, e hoje comandada pelo radical Cyrus Jacob, interpretado pelo sempre assustador Brian Thompson, que basicamente planeja começar outra cruzada, com ingredientes como um evangelho perdido, uma rede de túneis e um antiguíssimo mapa da cidade, sendo salpicados de tempo em tempo para apimentar a história que, como disse, segue estruturalmente de muito perto o terceiro filme da franquia Indiana Jones, ou seja, o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Aliás,
Há uma tentativa de se costurar humor ao roteiro, algo que nem sempre funciona, mas que leva a uma boa cena em que Rudy se fantasia de judeu exidístico para despistar a polícia e acaba saindo no braço com muçulmanos particularmente irritados. Apesar de a violência ser constante, a direção do cineasta Sheldon Left consegue manter a leveza da história, extraindo o máximo do estriotismo de Van Damme. A Irmandade, por contar com uma ponta inusitada e ilustre, história épica pincada em um clássico e ganha escopo reduzido de filme B em razão do orçamento, o que lhe empresta um certo charme e um Van Damme aparentemente feliz como pinto no lixo. É uma pequena surpresa na carreira do ator Jean-Claude Van Damme, já dobrando o cabo da Boa Esperança em termos de destaque no mundo cinematográfico. Uma diversão simples, mas simpática e bem dirigida, que sabe exatamente o que é e não tenta enganar ninguém no processo. O cineasta Sheldon Left disse mais tarde: "Queríamos fazer um filme que estivesse na veia de filmes de ação e aventura divertidos, como os filmes do Indiana Jones e filmes do Hitchcock, como North by Northwest. Um grande erro que cometemos com a Irmandade foi levar o tom para uma direção mais séria no terceiro ato. Se tivéssemos mantido a leveza até o fim, acredito que o filme teria sido muito mais bem sucedido. Para mim, o destaque daquele filme é a perseguição pela cidade velha de Jerusalém, com Van Damme disfarçado de judeu, fugindo e lutando com a polícia israelense. Foi totalmente maluco e ultrajante, e até hoje ainda estou surpreso por ter convencido Jean-Claude Van Damme a fazer aquela cena." A Irmandade foi o terceiro dos últimos filmes na carreira do Charlton Heston antes da sua morte em 2008. Steven Seagal foi escalado para estrelar a Irmandade, mas ele desistiu depois de descobrir que Van Damme estaria no elenco do filme. Galera, parece que o Steven Seagal não superou aquela confusão, que ele teve com Van Damme na casa do Stallone em 1997. É complicado, galera? Jean-Claude Van Damme, Abdel Qureshi e Brian Thompson já haviam atuado juntos no filme Leão Branco, o Lutador Sem Lei, que foi lançado em 1990. Os policiais ucranianos mostrados no início do filme falam russo com forte sotaque búlgaro. É assim porque a cena foi filmada na Bulgária, usando figurantes búlgaros com uniformes, carros e etc. O ator Alexander Nevsky recusou um papel no filme. Assim como o ator de filmes de ação Chuck Norris, Van Damme também escapou dos olhos da polícia durante o filme ao sair furtivamente de um hotel pela janela. Chuck Norris fez isso no primeiro filme Braddock, O Início da Missão. Braddock, o Supercomando. No qual Van Damme também teve um pequeno papel nesse filme.